Atualmente está acontecendo uma polêmica ao redor da cantora Anitta, porque algumas pessoas, os fãs dela, estão falando nas redes sociais que ela não está se posicionando politicamente. E a cantora falou que, pelo discurso dela, dá pra perceber em quem ela não vota ou em quem ela vota, simplesmente pela forma de como ela expressa aquilo que ela acredita e aquilo que ela é contra. Aqui a gente parte do pressuposto daquela frase que diz que pessoas baixas discutem pessoas, pessoas médias discutem coisas e pessoas extraordinárias discutem ideias. Eu acredito que é de extrema importância que pessoas influenciadoras se posicionem como uma força motriz de conscientização acerca de valores, princípios e ideais. Nós podemos sim discutir propostas de governo e ideologias, mas você deve decidir o nome, você deve decidir o número que você vai colocar na urna na hora de votar. O papel de um influenciador não é te convencer a votar no candidato dele, é te convencer a pesquisar, é te convencer a pensar, porque quem pensa chega na melhor solução. É simples. Por uma escolha pessoal minha, eu decidi que eu não vou citar nomes de candidatos. Até porque se eu cito o nome de um candidato pra você, eu estou falando pra você que eu me comprometo com você. E eu não posso me comprometer a respeito de alguém que eu não tenho poder nenhum quando ele vai governar, não tenho poder nenhum de como ele vai governar. Ele vai fazer o que ele bem entende. Porque na verdade eu não coloco minhas expectativas em homens. Não existem mitos nem monstros, existem seres humanos como eu e você, pessoas que podem acertar e falhar. Simples. Então, meu conselho para você que está assistindo é: tenha o seu próprio posicionamento político, pesquise, se informe e faça uma escolha consciente, bem pensada. Mesmo quando você pesquisa, mesmo quando você se informa, mesmo quando você olha a proposta de cada um, olha o passado, olha o histórico de cada um, ainda assim não é uma escolha fácil. Não existe nenhum candidato perfeito, não existe nenhum candidato que tenha tudo o que todo mundo busca. E tem um grande número de pessoas que estão nessa dúvida, nesse impasse, porque olha para um candidato e pensa: esse tem uma coisa que eu gosto, mas tem várias outras coisas que eu não concordo. Esse tem uma coisa que eu não concordo, mas tem outras coisas que eu gosto. E você está sempre nesse impasse. E como eu estou me comportando diante disso? A minha escolha de voto está partindo do meu maior princípio. Aquilo que eu não abro mão. Aquele princípio que para mim é irrevogável. Aquele princípio que para mim tem que ter. Ainda que aquele candidato tenha outras coisas que eu não concorde. Aquele principal princípio, ele tem que estar contido. Ainda que você não encontre tudo que você queira em um candidato só, olhe para aquilo que você considera o mais importante. Aquele princípio, aquele ideal, aquele pensamento que você não abre mão. E se agarre a isso. Os princípios que eu, Fabiola, particularmente não abro mão. Eu sou contra o aborto. Eu sou pró-vida, eu sou a favor da família, eu sou contra ideologia de gênero. Esses são os meus princípios irrevogáveis. Eu tenho outros pensamentos e outros princípios, mas esses são em questão aqueles que eu não abro mão. E eu tenho consciência que a pessoa que eu vou votar tem várias coisas que eu não gosto, tem várias coisas que eu não concordo. Ainda que você seja contra tudo que eu sou a favor e que eu seja contra tudo que você é a favor, nós não precisamos nos odiar por conta disso. Sabe por quê? Porque a vida está acima da ideologia, a vida está acima da política. Tem muitas pessoas por aí que estão perdendo amigos de infância, que estão acabando amizades de ano, simplesmente por conta de divergência política, porque um acredita em um candidato e outro defende outro candidato. E por conta disso eles não podem caminhar juntos, eles não podem ser amigos, eles não podem se respeitar, não podem se amar. Você quer um exemplo disso? Um exemplo prático de como as pessoas colocam a vida abaixo da ideologia? Por exemplo, duas situações: o assassinato de Marielle e a facada de Bolsonaro. Dois pensamentos políticos diferentes, opostos, podemos dizer. A maioria das pessoas que lamentaram a morte de Marielle não lamentaram a facada de Bolsonaro. E a maioria das pessoas que lamentaram a facada de Bolsonaro não lamentaram a morte injusta de Marielle. Me fala se é justo que eu só lamente as tragédias dos meus interesses políticos. É justo. É justo que os meus interesses estejam acima da vida de alguém, mesmo que aquela pessoa pense e acredite e tenha lutado por coisas que não são os meus ideais. Quando o Bolsonaro levou a facada, teve pessoas falando que bem feito, ele merecia mesmo. Da mesma forma que quando Marielle foi assassinada, pessoas do outro lado começaram a falar que bem feito, ela merecia mesmo. Qual a dificuldade de você separar as coisas? Qual a dificuldade de você separar as divergências entre você e aquela pessoa que pensa diferente de você? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade de você olhar para o que vocês têm em comum? Vocês são vidas, vocês merecem respeito, vocês têm
pensamentos e princípios, respeita o princípio de cada um. E eu não falo só acerca de política, não é só sobre política, você vê isso na vida. É o cristão que odeia o ateu, é o corintiano que odeia o palmeirense, é o vegetariano que odeia quem come carne, é as feministas que odeiam as mulheres que não se posicionam dessa forma. Não de forma generalizada, tem pessoas que sabem lidar com suas diferenças, mas também tem pessoas que odeiam quem pensa diferente delas. O amor não busca os seus próprios interesses. Isso significa que se alguém que eu amo não está agindo de acordo com os meus interesses, isso não muda nada pra mim. Ela pode agir diferente dos meus interesses e eu ainda assim posso amá-la. E nós vemos por aí nas redes sociais mulheres atacando mulheres, mulheres chamando a outra de burra por conta do candidato em que ela vai votar. Nós vemos mulheres falando para as outras: até que você abra os seus olhos, nós iremos lutar por você. Essa luta não é movida por amor, porque quando alguém fala para outra pessoa: até que você abra os seus olhos, eu vou lutar por você, uma está chamando a outra de cega, simplesmente porque não enxerga como ela. O pensamento ideal, a fala ideal seria: ainda que a gente enxergue de maneira diferente, nós não somos inimigas. Pronto. Se eu falo pra você: até que você abra os seus olhos, eu vou lutar por você, eu não tô sendo justa, eu tô te chamando de cego porque você não enxerga como eu. Eu tô dizendo que você está perdido nas suas ideias simplesmente porque as suas ideias não são as minhas. Isso não é amor, isso não é justo, isso não é respeitoso. Ainda que você procure muito, você não vai encontrar um candidato perfeito. Mas nem por isso deixe de votar, nem por isso vote nulo ou vote em branco. Não faça isso com o seu país. Escolha um candidato ou uma candidata que vá jus àquele seu principal princípio, aquele princípio irrevogável para você, daquele que você não abre mão. Não crie expectativa nos candidatos, crie expectativa naquilo que você acredita. Tenha consciência que ao final da eleição, aquela pessoa eleita, ela não vai mudar o país sozinho. Eu e você podemos mudar muito mais o país do que o presidente, que inclusive nem é a pessoa que governa. Então não pense só no presidente que você vai votar, que você vai eleger. Pense também nos deputados. Não adianta ter um presidente sem governabilidade, mas faça uma escolha consciente, faça uma escolha que parta de você, do seu pensamento, da sua ideia, do que você acredita, do que é importante pra você. Porque no final das contas, sou eu e você que vamos mudar o Brasil. Assim como a corrupção do Brasil começa no brasileiro, ela também pode acabar através do brasileiro. É você que vai mudar o Brasil. Lute pelos seus ideais, mas que a sua luta não seja contra ninguém, porque afinal de contas, nós não lutamos um contra o outro, nós lutamos contra a corrupção, nós lutamos contra a violência, nós lutamos contra o descaso nos hospitais, nós lutamos contra o salário baixo dos professores, nós lutamos contra as injustiças do nosso país. Esses sim são os seus verdadeiros inimigos, caro eleitor, não outro eleitor que pense diferente de você. Pense nisso.